registrado ontem em um prédio, em um apartamento aqui na cidade de Cascavel. Você que está chegando, acompanhando o nosso Balanço Geral, você que acompanhou toda a nossa cobertura que realizamos ontem em relação a este triste fato e essa cena que rodou o Brasil inteiro, o mundo todo, porque olha só a forma com que algumas pessoas foram salvas. Hoje cedo, a Polícia Civil falou sobre este caso que está em investigação. Mas primeiro, você está vendo nessa imagem aí, ó? Deixa eu já detalhar para o amigo ali. Tá vendo que tem uma mulher pendurada? Essa mulher, ela foi importantíssima para salvar uma outra mulher e uma criança de apenas 4 anos. E essa mulher também, infelizmente, é a que mais sofreu por causa de queimaduras, ela que teve 70% do corpo atingido. Mas ela ficou ali, ó, naquele local, imagine, pendurada, fazendo aí esse resgate a essas pessoas. A repórter Maria Rosseto está comigo, continua lá em frente ao apartamento onde tudo aconteceu e chega com as informações aqui no Balanço Geral. Maria, vou te perguntar de forma direta, na hora que você chegou até aquela janela, como é que foi olhar, inclusive, a altura que você estava e até mesmo entender como que aquelas pessoas foram salvas, hein, Maria? Olha, Rafael, a sensação foi de muita angústia, muito desespero. A gente estava ali num momento em que não haviam gritos, não havia fogo, mas havia os resquícios de tudo que aconteceu. Então, olhar para aquela cena foi muito impactante. Eu e o Maicon, o Maicon é o nosso cinegrafista, a gente ficou na janela e por muitos minutos nós ficamos olhando para baixo e pensando, meu Deus, como essa mulher teve coragem de se apoiar naquele suporte de ar-condicionado e salvar as vidas. Ela realmente não mediu esforços, foi algo, acredito, muito instintivo de salvar as pessoas ali que ela mais amava. E foi pensando nisso também que hoje pela manhã nós participamos de uma coletiva, nós entrevistamos o delegado responsável pelo caso, também o secretário de Segurança Pública, o Hudson, e eu gostaria de chamar agora a fala do delegado responsável pelo caso, porque muitos levantamentos, muitas hipóteses são levantadas neste caso. O que teria acontecido? Como que o incêndio começou, e o delegado ele trouxe um panorama dessa investigação que está sendo apurada pela Polícia Científica. A gente escuta agora. A partir do momento em que o Corpo de Bombeiros liberou o local para que a Polícia Científica do Paraná fizesse o exame no local ali do incêndio, os peritos se dirigiram até ao local de forma pronta, né? E a partir daí, desse relatório, né, laudo pericial, que é a perícia técnica realizada pela Polícia Científica, vai ser apresentado à Polícia Civil para que a Polícia Civil, a partir da análise dos elementos de informação que forem consignados no laudo, a Polícia Civil vai atuar ali para verificar a existência ou não de um fato criminoso a ser apurado, né? Porque a gente tem que pensar, considerando que o inquérito policial ele visa unicamente a instrução a existência de um crime. No presente momento, das informações que foram coletadas pelas equipes que foram ouvidas no local, já de forma informal, e também pelo grupo de diligências especiais, pela equipe plantonista que foi até o local para fazer o levantamento inicial, não existe qualquer indício nesse momento de incêndio criminoso. A gente está tratando de um incêndio acidental e vai ser confirmado eventualmente pelo laudo pericial realizado pela Polícia Científica, que na sequência a Polícia Civil vai dar as demais diligências, que seriam a oitiva dos bombeiros que participaram da ocorrência e também das vítimas assim que elas estiverem restabelecidas na sua saúde, tanto física e psicológica, com o objetivo também de não revitimizá-las. Esse laudo pericial que é confeccionado pela Polícia Científica, ele tem o prazo de 30 dias e pode ser prorrogado por mais 30 para ficar pronto e aí sim determinar a causa deste incêndio. Então, relembrando um pouquinho mais deste incêndio aí, Rafael, aconteceu ontem durante a manhã, foi por volta das 6h30 da manhã. Os populares foram as primeiras pessoas ali que deram a ajuda a essa família. Dentro da casa,
moram 4 pessoas, uma delas tinha saído e quando voltou, quando retornou, a situação já era aquela que todo mundo viu aí nas imagens, né? O apartamento pegando fogo. Trata-se de um apartamento que fica no último andar, no 13º andar. Dentro dele havia uma senhora de 51 anos de idade, uma jovem de 28 e também uma criança de 4 anos de idade. Todos seguem internados. Agora, Rafael, hoje pela manhã, como eu falei também anteriormente, nós conversamos com o secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná. Acontece que, atualmente, Cascavel ainda não tem um equipamento que se chama Skylift. Trata-se de uma escada que é usada para casos como este, em que as pessoas estão nas alturas. Então, ocorrências em que as pessoas estão nas alturas e precisam ali da ação do Corpo de Bombeiros. Por isso, inclusive, que os bombeiros tiveram que entrar no apartamento e fazer a retirada da Juliane pela própria janela ali. Então, eles tiveram que retirar ela pelo andar em que estava pegando fogo. Talvez, se tivesse esse equipamento, essa escada, teria essa possibilidade de fazer a retirada dela ali na altura. Mas a gente conversou com o secretário de Segurança Pública e ele trouxe detalhes do porquê Cascavel ainda não tem, sendo que os municípios que têm essa escada atualmente são o de Curitiba, Maringá e também Londrina. A gente confere a entrevista dele agora. Já estamos no processo de aquisição de 3 equipamentos como esse, né? Temos também uma plataforma que ela já está para ser entregue, estamos comprando mais 4 equipamentos que devem ser um pouco menores até pela característica da cidade, mas está sendo providenciado. A primeira, que é a maior, que é uma escada Magilis, ela não tem a pronta entrega, então a empresa pediu mais alguns meses para fazer a entrega, mas está sendo providenciado. Dessa nova compra vem uma menor em razão da característica da cidade, né? Para Cascavel, nós estamos prevendo também para Toledo, para Ponta Grossa, para os grandes centros, para que nós tenhamos esse equipamento à disposição. Nós estamos neste momento na frente do prédio onde aconteceu isso. É aquela primeira torre lá, foi no último andar. O apartamento é voltado para a Rua Londrina. Nós estamos neste momento na Rua Riachuelo e esse prédio fica entre as ruas Riachuelo e também Londrina. Então, quem passa por aqui olha para cima, é meio que inevitável, sabe? É automático, Rafael. Quem passa por aqui olha para cima, fica surpreso, procura, passa por nós, nos pergunta o que aconteceu, o que foi aquela cena, porque realmente foi uma cena que nos deixou muito impactado e eu tenho certeza que toda a comunidade ficou muito triste, muito impactada com tudo que acabou presenciando na data de ontem. Então esse incêndio aconteceu ontem, foi por volta das 6h30, como eu falei anteriormente, e hoje a nossa equipe ela teve acesso ao apartamento debaixo do apartamento em que a Juliane, onde o fogo começou. Então a gente foi até o 12º andar, conversamos com moradores que moram no 13º andar, onde o apartamento ali pegou fogo. A gente produziu uma reportagem sobre tudo que temos de atualização até o momento sobre este caso. A gente não conseguiu entrar no apartamento que pegou fogo, mas é possível ver, temos várias imagens que mostram como o fogo acabou destruindo tudo. Poucos foram os cômodos que não foram tão afetados, todos foram afetados, mas alguns ainda é possível ver os móveis, como cama, né, os quartos principalmente, banheiro. Então, daqui a pouco você aí de casa vai conferir uma reportagem completa, especial sobre este caso. É com você, Rafa. Daqui a pouquinho todos os detalhes e também a gente vai falar sobre as vítimas. A nossa preocupação em relação às vidas, a essas pessoas que precisaram de atendimento, que precisaram até de transferência e hoje a gente vai detalhar tudo também no nosso Balanço Geral. Quem são essas pessoas? Quem é que morava neste apartamento? A gente vai contar. Na tela do Balanço Geral você já está vendo 2 imagens aí, 2 pessoas, melhor dizendo, nessa foto. É a Sueli, ela que tem 51 anos e também a Juliane que tem 28 anos. Sueli e Juliane. A Juliane, você está vendo a imagem dela aí na foto? Olha a Juliane. Ela que está numa situação mais delicada em relação a tudo que aconteceu. Porque é ela, gente, ela que estava em cima daquela estrutura para a condensadora do ar-condicionado do lado de fora do prédio, fazendo-se como uma ponte literalmente para ajudar a retirar a Sueli e também um menininho
de 4 anos, o pequeno Pietro, ele também foi retirado graças a Juliane. Depois que ela fez toda essa manobra, digamos assim, ela que desceu até ali e fez tudo isso, a equipe do Corpo de Bombeiros chegou até o apartamento, até o local. E aí, ela fez o sentido contrário. Ela fez o sentido contrário. Não tinha escada, não tinha algo ali para ela se apoiar, existia um risco muito grande. E aí, os bombeiros puxaram a Juliane para dentro do apartamento dela, onde ela morava. E infelizmente, a Juliane ficou com graves queimaduras, 70% do corpo que acabou sendo atingido. Daqui a pouco a gente vai ter atualizações em relação ao estado de saúde de cada um dos envolvidos. Neste prédio, neste apartamento, ali morava uma família, mas são 4 pessoas. A Ana, a Sueli, a Juliane e o Pietro. Ana e Sueli, irmãs. O Pietro que era filho da Ana. E a Ana foi quem saiu de casa no começo da manhã e teria ido para a academia. E infelizmente, quando voltou, se deparou com tudo isso. Então, uma situação angustiante, séria, que a gente está acompanhando de perto, e a nossa torcida pela vida, e é algo que serve também de alerta para toda a nossa sociedade em relação às edificações, em relação à estrutura para combater incêndios, em relação ao treinamento, em relação a brigadistas de incêndio. Então são diversas questões que agora começam a vir à tona depois de uma tragédia, depois de uma situação tão lamentável, horrível, e que foi flagrada por diversas pessoas. Olha o momento que a Juliane é puxada, tá vendo? Essa imagem aí é impressionante, né? O momento que a Juliane ela é puxada para dentro do apartamento. Viu só? Bom, daqui a pouquinho todos os detalhes. Você que está comigo acompanhando o nosso programa